E nós estamos estudando a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, que é um livro que tem uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está pelo beiço de uma pulga. O tempo está próximo, né, meu amigo Ivan, se estiver assistindo e ouvindo. E na semana passada tivemos uma abrupta interrupção. Não sei se os irmãos que nos acompanham pela internet observaram. Eu estava bem aqui para falar a respeito da contrafação satânica da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, quando a luz acabou. A conta está paga, não foi esse amigo que cortou, não. Foi um blackout que rolou aqui no bairro, né? Um blackout, acabou a luz no geral. Então, vamos reler de en passant aqui o texto e vamos voltar no ponto onde estávamos. O nosso texto em Apocalipse, capítulo 13, diz o seguinte: Satanás se põe em pé sobre a areia do mar, no 12:18, que não tem em todas as Bíblias, aí no 13:1, João vê emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O 10 chifres fala da história futura, as 7 cabeças fala da história passada. Sobre os 10 chifres, 10 diademas. Os diademas falam de autoridade governamental. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, que é a forma como o anticristo vai exercer a sua autoridade governamental, se opondo a Deus, né? Falando mal da pessoa de Deus. E a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de um urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, seu trono e grande autoridade. Ou seja, essa besta, esse indivíduo, esse rapaz, essa pessoa, que é o anticristo, porque a gente aprende lá em Apocalipse 17:9, aqui está o sentido, Apocalipse 17:9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Montes, reinos, cabeças, águas, reis. É tudo uma coisa só. As 7 cabeças são tanto 7 reinos, como são também 7 reis, né? Eu até nem sei o que significa essa palavra, não, mas eu anotei aqui na minha Bíblia. O reino é a epítome do rei, de quem recebe o seu caráter. Eu vou até olhar no dicionário o que é isso. Eu li hoje no comentário isso. O reino é a epítome. O que é epítome? Essa eu vou aprender. A epítome do rei, ou seja, o reino e o rei é a mesma coisa. A gente tem que olhar no dicionário. Se alguém aí quiser mandar por nós no chat, olha aí no pai no Google para nós o que é epítome. Mas de qualquer maneira, os irmãos viram aqui em Apocalipse 17:9. Apocalipse 17:9, 7 cabeças são 7 montes, são 7 impérios, são 7 reinos, mas também são 7 reis, né? São 7 reis. Isso nós vamos ver detalhadamente quando estivermos em Apocalipse 17. E essa besta, ela é descrita como que composta de todos os impérios anteriores, babilônico, medo-persa, o grego, o romano, porque ele é o somatório de todos aqueles que ao longo da história foram contra Deus e contra o povo de Deus. Todas essas cabeças de Satanás, Babilônia, Média Pérsia, todas lutaram contra Deus e o seu povo. E a besta, ela é a expressão final do poder de Satanás, né? Do exercício que Satanás faz do seu principado. Ele é o príncipe desse mundo. Verso 3. Por isso que ele dá seu poder, trono e autoridade para a besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Oh, hein, Elaine? Lembra lá quando você faz a garota do turbante com ametista, né? Quando ela faz a profetisa de Endor, lá numa mímica que nós ainda vamos apresentar aqui de portas, né? Quando ela é a cartomante, a quiromante, né? É a quiromante, quiromão, né?
Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Observa que esse verso 3 ele é explicado lá no 14 também. Ó. O anticristo, aliás, o falso profeta, vai usar este evento como vai ser a pedra angular do marketing falso profetônico, né? do falso profeta, a pedra angular do evangelho satânico, assim como a pedra angular do nosso evangelho, que é para a salvação, o de Satanás é para a perdição, de acordo com o maravilhosíssimo capítulo de 1 Coríntios 15, que nós vamos tanger, nós vamos estudá-lo quando estivermos em Apocalipse 20, estudando o grande trono branco. Isso daqui umas 78 semanas de Daniel, mais ou menos, né? Quando nós estivermos estudando Apocalipse 20, que é o julgamento final dos perdidos, aí nós vamos tanger, né? Nós vamos tocar no assunto de 1 Coríntios 15, e o assunto de 1 Coríntios 15 é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base do Evangelho. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu para providenciar aquele monte de coisa que a gente aprende na escola dominical, quando a gente é recém-convertido, né? A classe dos recém-convertidos, que a gente aprendia no IBPG, que se aprende nas teologias sistemáticas. Justificação, expiação, propiciação, substituição, todos aqueles da soteriologia, tem como base a morte de Cristo. A morte de Cristo, esse evento tetelestante e que providencia a nossa salvação. Mas o que evidencia a tetelestância da morte de Cristo, a completude, a inteireza, a suficiência da morte de Cristo, é o fato de que o Pai o ressuscitou. Então, ele ressuscitou porque a nossa justificação estava completada. Não é assim que fala em Romanos? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Na realidade, ele ressuscitou porque a nossa justificação estava completa. Se é que eu me lembro bem agora de 1992, lá no IBPG, aprendendo na rua Serra Vista, com aquele calorão e aquele cheiro de dama da noite entrando pela janela. Você lembra? E muitos mosquitinhos também. E a gente estudando Romanos com o pastor Mar. Ele falou sobre isso. Então, a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, forma o alicerce do Evangelho. Nós pregamos um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que completou uma obra essa que nos dá acesso ao Pai. E a prova disso é a ressurreição. Nós vamos começar a ver, a partir do versículo 3, que Satanás vai entrar nessa metade da tribulação, utilizando o seu Messias. Ele também tem um Messias, assim como o Pai enviou um Messias, né? Um ungido, um Cristo. Satanás também vai enviar o Messias do mal, o Messias da mentira, o Messias do engano, e o mundo todo vai ficar assim, ó. Engraçado, né? Eu acho isso muito interessante. Tem 2000 anos que nós estamos aí pregando Jesus Cristo ressuscitado, morto e ressurreto, a base do Evangelho. O mundo não quer nem saber. Eles tentam até abafar isso, né? A gente está aí pregando Cristo morto e ressurreto, todo mundo desdenha, ninguém quer saber. Se puder, até abafa, né? O mundo se recusa a acreditar nisso. Mas Satanás vai fazer uma imitação. O Messias dele também contrafaz a morte e ressurreição de Cristo. Todo mundo fica... No grego é isso. O grego, que nós vamos estudar daqui a pouco, ele fala que e toda a terra. Observa o alcance do evangelho de Satanás. Toda a terra, com os meios de comunicação que existe hoje em dia, com a tecnologia que tem hoje em dia, isso aqui está muito fácil de acontecer, né?
toda a terra vai ficar tão espantada, tão atônita, tão atordoada, que vai seguir assim quase que roboticamente, quase que hipnoticamente. É isso que o grego quer dizer. Cristo morre e ressuscita, ninguém acredita. Satanás mata e ressuscita o Messias dele, todo mundo fica espantado, faz até uma igreja pro cara, né? Fala uma seita. Me tatua aí, eu quero a marca desse rapaz. O verso 14. E a morte e ressurreição da besta é a pedra angular do evangelho do engano, do evangelho da mentira, que vai ser pregado a toda a terra, por intermédio do falso profeta que parodia, que contrafaz a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai falar do que é meu. Esse é assunto lá de João 16. João 16 fala muito do ministério do Espírito Santo no presente momento dispensacional. E um dos papéis do Espírito Santo, além de nos lembrar toda a verdade, além de nos anunciar as coisas que é o devia, é levantar a pessoa de Cristo, promover a pessoa de Cristo, trazer a convicção do pecado e do juízo e da justiça, oriundos e provenientes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E o falso profeta, porque existe uma contrafação aqui da trindade divina, que é a trindade satânica, que é Satanás parodiando o Pai, a besta, o anticristo, parodiando o Cristo, e o falso profeta parodiando o Espírito Santo. Então o papel dele é promover o falso Cristo, assim como o do Espírito Santo é promover o Cristo. E a base desse marketing do falso profeta é a morte e ressurreição do anticristo. Observa lá, ó, verso 14. Seduz os que habitam, seduz, olha que palavra, né? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, como diz ele lá, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Ou seja, nós estávamos vendo aqui na semana passada, quando fomos abruptamente interrompidos pela falta de luz, que faltava uma cerejinha no bolo de Satanás. Né? O bolo, tudo já preparado e completo, ele se pôs em pé sobre a areia do mar, está tudo pronto. É a hora de Satanás, Deus vai permitir, por pouco tempo, 42 meses, mas falta uma demonstração suprema da divindade da besta, né? Da pretensa divindade de Satanás. Satanás, ele vem trabalhando ao longo dos milênios, por esse momento aqui, ó, reles 42 meses, em que ele vai tentar provar, ele vai tentar demonstrar que é possível Isaías 14:14. Sereis semelhante ao Altíssimo. Esse é o momento em que ele vai tentar demonstrar ao planeta que ele pode ser igual ao Altíssimo. O meu Messias pode substituir aquele que eles dizem que é Messias, aquele judeu morto. E o Espírito Santo pode ser substituído pelo falso profeta. Essa é a pregação dele. Ele tem nomes de blasfêmia sobre suas cabeças. Então, o que falta é a demonstração suprema da divindade de Satanás. Divindade? Da divindade do Cristo dele. E isso vai acontecer, essa demonstração. Isso é aspa. Chifraspas. Isso vai acontecer. Vi uma de suas cabeças como golpeada. Observa, a tradução portuguesa está paupérrima, né? Como golpeada de morte. Aí eu só refalando o que foi falado na semana passada, nós aprendemos em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, que existe uma permissão divina bem ampla
para que Satanás conduza a humanidade através da mentira. Nós não lemos lá na semana passada? Olha lá o nosso texto temoso, Elaine. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, que eu vou reler, os irmãos me acompanhem, diz o seguinte: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Está falando de incrédulos. Quando a gente expande isso, um texto complementando o outro, esse aqui de Tessalonicenses, lá com o texto de Apocalipse 13, em Apocalipse 13, 8, fala que e adorá-la-ão, a besta, né, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses aí que vão estar maravilhados, extasiados com o poder da besta. Mas quem é semelhante à besta? Ninguém. É uma pergunta retórica, tão negativa. Né? A besta é o cara, né? Ele é a besta. Ninguém pode com ela. Ninguém. Não, é essa convicção que as pessoas na tribulação vão ter, que a besta é inigualável, ela é singular, ela é única. Porque é isso que o grego diz aqui, é uma ênfase, são perguntas retóricas. A pergunta retórica é aquela que não precisa nem responder, é óbvio, né? É por isso, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Esses aqui que não tem os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, nós estamos aprendendo nesses dois versículos que existe uma permissão divina para que Satanás conduza a humanidade através da mentira. E nós aprendemos nesse mesmo texto, aqui no 9 e no 10, que quando a besta aparecer, Satanás vai trazer esse aparecimento utilizando 89% do seu poder. Não é o que diz aqui no texto? 89, 90, alguma coisa aqui, eu não me lembro, deixa eu ler aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com 90% do seu poder e sinais de prodígio da mentira, e com 88% de engano de injustiça aos que perecem. Ou existe uma palavra panta aqui no grego, com todo. O aparecimento da besta que emerge do mar é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, quando a besta aparecer, Satanás vai ter a oportunidade de usar 100% do seu poder, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, para produzir uma mentira 100% acreditável, com todo o engano de injustiça. E como é que ele vai fazer isso? Que argumento, que evento é esse que vai trazer tanta convicção que uma mentira nunca antes na história deste mundo vai parecer tanto com uma verdade? Vai ser uma mentira tão eficaz, uma mentira tão bem pregada, que as pessoas não vão ter nem como discernir que aquilo não é uma mentira. Vão ter certeza absoluta que aquilo é uma verdade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. O que no grego não tem como que, se, parecendo que, como que. No grego, a conjugação do verbo aqui no grego, a forma como o grego está construído aqui, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, é um enfático redundante. Você já ouviu falar do enfático redundante, Elaine? Enfático, todo mundo sabe o que é. É para dar ênfase. O mineiro usa muito o enfático redundante, também conhecido por pleonasmo. Eu vou subir para cima. Ô gente, vou entrar para dentro. A gente usa muito o enfático redundante. É aquela ênfase que é dada pela redundância,
pela repetição desnecessária. E para enfatizar que o anticristo é morto fisicamente, literalmente aqui, o texto grego fala praticamente no mineirês. Ele fala assim, ele morreu de morte morrida. Seria isso no mineirês. No grego é morto até a morte. É um enfático redundante. É algo que se quer que se afirme com toda ênfase, com toda certeza. Aí você fala assim, hoje vamos entrar para dentro. Você enfatiza por redundância. Essa forma de conjugar aparece também aqui, ó. Vocês não perceberam há 18 semanas atrás, lá na casa do pastor Geraldo e da Elaine? Lá em Apocalipse 5:6. Essa ênfase redundante foi dada e vocês não notaram. Lá no Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono, lembra? Quando a igreja é arrebatada, tem aquela abóbada celestial ampla, que você entra assim no lugar, tem o trono, onde Deus Todo-Poderoso está segurando um rolo selado com 7 selos, os 24 anciãos, miríades e miríades de anjos, um salão amplo, e o João chorando, porque ninguém era digno de abrir o livro. Aí quando ele olha assim, o ancião dá uma cutucada nele, assim, João, chorão, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí o João olha, ele toma aquela cutucada de um dos anciãos, ele dá uma olhada, e ele vê no meio do trono, verso 6, Apocalipse 5:6, e no meio dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tivesse morrido uma morte morrida. A mesma expressão que está aqui em Apocalipse 5:6, está lá em Apocalipse 13:3. Ou seja, se Jesus Cristo não morreu literalmente de morte morrida, então a besta também não vai morrer. Mas, se Jesus Cristo morreu até a morte, você tem dúvidas que Jesus Cristo morreu literalmente, Elaine? Existe algum crente doido que consiga duvidar disso? Que Jesus morreu mesmo? Nossa morte, para vivermos sua vida, salva. Tá viu? A base da salvação é a morte e a ressurreição. E Satanás está parodiando, contrafazendo isso. Ele está remedando isso. A mesma expressão grega, um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, que morreu até a morte. E a besta, ela é golpeada de morte, ou seja, ela morre até a morte. Morre literalmente, fisicamente. Não tem, parecia que ele tinha sido mais ou menos ferido. Parece até que ele morreu. Não tem nenhum si, nenhum como aqui no grego. Do mesmo jeito que está em 5:6, está aqui. Morreu de morte morrida. É um enfático redundante. Ou seja, certamente o Senhor morreu, então certamente no futuro, Satanás vai providenciar a morte desse rapaz, e por permissão divina, na execução de todo o seu poder, o anticristo também vai morrer. E inclusive a palavra que é usada aqui para morto, né? Golpeada de morte, no 3, e aquela que ferida a espada sobreviveu, ou seja, voltou da morte, é um termo que é usado para sacrifícios de animais de sacrifício. E tem os animais apropriados para serem sacrificados lá no templo. O que mostra e enfatiza mais ainda a paródia de Satanás. Ele está parodiando, imitando a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, vai ser a obra-prima de engano de Satanás aqui, dentro da tribulação. É isso que vai gerar o elainismo quiromântico
Eu aceito meu copinho de água, amor. Qual que é a consequência prática final dessa contrafação? Qual que é? Qual que é a consequência, como diz o Caso Augusto, na prática, irmão? Qual que é a consequência prática dessa mentira satânica? Dessa operação do erro? Está aqui nos versos 3 e 4. 3 coisas acontecem. A terra toda se maravilha. 1. A terra toda segue a besta. 2. E, finalmente, Satanás alcança o seu propósito. Foi para isso que ele matou e ressuscitou a besta dele. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E quando adoraram a besta, dizendo, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Se você mata, ela ressuscita. Ela é invencível. Os invencíveis, né? Ela é invencível. A invencibilidade da besta fica patente. Quem pode pelejar contra ela? Se você guerreia, se você mata, ela ressuscita, ela é poderosa. Quem é semelhante à besta? Olha que singularidade, que unicidade. Nós nunca vimos isso. Porque o grau de poder, né? O poder que o anticristo vai ter, que é, não fala aqui no verso 2, ó, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e toda a autoridade. Ou seja, o poder da besta é o poder que vem de Satanás. É um poder demoníaco. É um poder sobrenatural. Muito além das habilidades humanas normais. Não é tirar moedinha da orelha e coelhinho da cartola, não. É de cair fogo do céu. É ser ferido a espada e ressuscitar. Ou seja, é muito além do que qualquer coisa que o mundo conhece hoje. Então, o anticristo ele vai ser tão poderoso, tão autossuficiente. Ele mesmo ele vai ficar assim meio que, eu me amo, não sei mais viver sem mim. Né? Ele vai ficar tão entusiasmado com seu próprio poder, que ele não vai honrar Deus nenhum. Abre lá, por exemplo, em Daniel 11:38. Em Daniel 11:38, que daqui 209 semanas de Daniel, quando nós estivermos estudando, não é nem semana mais, agora é semana de Daniel. Diz o seguinte, está falando do anticristo. Mas em lugar dos deuses, ele não quer saber de Shiva, ele não quer saber de Buda, ele não quer saber de Maomé, ele não quer saber de Nossa Senhora da Aparecida, nem Nossa Senhora do Carmo, nem Jesus Cristo, nem São Judas Tadeu, não quer saber de Deus nenhum. Em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Só tem um ser superior que ele acredita, ele mesmo. Ele mesmo. O Deus das fortalezas, quando você estuda isso no hebraico, significa o seu próprio poderio, o seu próprio braço das fortalezas, a sua própria força, o seu próprio braço armado, a sua própria violência. Eu prendo e arrebento. Se não dobrar joelho não, eu mando para a fornalha de fogo. Não é o Nabucodonosor? Porque o Nabucodonosor é o primeiro rei dos tempos dos gentios. A cabeça de ouro lá da estátua. O anticristo é o calo na pontinha do dedão do pé. É o último, ou seja, o Nabucodonosor é o primeiro rei gentio, da sequência de reis gentios que exerceriam poder ao longo do tempo dos gentios. Isso aqui é passando da cabeça, ó, pelos braços, passando pelo ventre, a perna, o pé de barro, o anticristo. O Nabucodonosor é o primeiro, a besta é o último, mas todos eles são cheios do mesmo espírito, o espírito de Satanás, o espírito do orgulho, o espírito da autossuficiência. Não é isso que fala em Jeremias? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua graça, do seu braço,
que confia em si mesmo, ele não vai confiar em ninguém, só no poder do braço dele mesmo. Ele não honra divindade nenhuma, só o Deus das fortalezas, que é ele mesmo. E essa manchete vai correr o planeta. O Google vai cair. Igual não caiu lá, os servidores do Google não caíram com a morte do Michael Jackson. O pessoal teve que desligar lá as máquinas. O Google tem lá petabytes lá de gigantescosidade de processamento. O pessoal é tão novidadeirista, né? Nós vivemos tanto na cultura da celebridade, que quando Michael Jackson morreu, os servidores do Google travaram, caiu. Eles acharam que era um vírus, mas não era, era uma notícia. A mesma coisa vai acontecer nesse dia aqui. Os servidores do planeta vão tudo travar. Aquele líder europeu, que o planeta inteiro assistiu sendo morto, assim, ao vivo e a cor, ressuscitou. Aí o mundo vai ficar assim. Elaine quiromanticamente estupefactas. Você agora virou adjetivo, né? Com aquela estupefância elaino-quiromantizada. Aquela coisa. Porque é isso que fala no grego. No grego, é um verbo causativo. Você está notando isso tudo, né, Isaac? O que é causativo, reflexivo? Se maravilhou? Se maravilhou-se, se. É um verbo causativo. Na realidade, é um verbo causativo no tempo culminativo. São 16 flexões verbais que o grego tem. A gente tem aqui pretérito, perfeito, 16, né? Ele tem 16. A gente tem umas variaçõezinhas aí. Mas lindo igual o grego, não é não. O grego é lindo, apaixonar com o grego. Escreve e usa menos ainda, é nós vai. Usa dois, né? Presente, meio passado e futuro, acabou. Eu te paguei, você me paga. Mas no grego aqui, se maravilhou-se, né? É um verbo causativo no tempo culminativo, olhando para o efeito. Ou seja, o ponto culminante dessa enganação de Satanás no grego, se maravilhar, é admirar com grande espanto. Menina, nem te conto, a besta ressuscitou. Menino, nem menino do céu, menino do inferno. Do céu que não é. A besta, você sabia, ela ressuscitou. Ah, não me conta, eu sou de fofoca. Não, mas essa me conta aí. E observa lá as consequências da morte e ressurreição da besta. Ó. A terra se elaina quiromaticamente, se espanta com grande espanto, com grande admiração, e segue a besta. Se maravilhou seguindo a besta. Seguindo após. No grego é uma preposição fortíssima, que significa ir atrás, seguir após, meio que amarrado. Igual um rapaz, quando recebe a notícia da morte, ele sai meio que cambalhando em direção à porta. Assim, meio... não tem momentos na nossa vida em que a gente recebe certas notícias, alguma coisa. É como ele ali recebe. Ele chega na casa lotérica com o papelzinho dele, chega lá, o primeiro número bateu. O segundo, o terceiro, o 6. Aí você entra em deslumbre, né? Carro, casa, o que eu vou comprar, onde que eu vou gastar? A pessoa fica meio que no ar. O mundo vai estar desse jeito. Vai seguir a besta assim, ó, cheia de espanto, cheia de maravilhamento, aquela coisa assim meio, eu estou dormindo, eu estou acordado. Igual foi quando a gente assiste reportagens a respeito foi 11 de setembro aquele negócio, né? De 2001. Que tem até filmagens disso, o camelô tá lá, olha o pato de borracha, nem colhe nem relaxa, tá lá vendendo patinho de borracha lá da calçada de Nova York, de repente bate um Boeing no prédio e começa a cair caco de concreto em cima dos patinhos de borracha dele.
que não estica nem relaxa. Já viu esse? Olha, o pato de borracha, que não estica nem relaxa. Aí o rapaz tá ali vendendo os patinhos de borracha da calçada de Nova York, de repente começa a cair caco de World Trade Center na barraquinha dele. Um Boeing batendo no prédio, pegando fogo, explodindo, aquele barulhão todo. Vocês viram, todo mundo viu, milhares de reportagens. Diz que as pessoas que presenciaram isso, que estavam lá em loco, assim, em carne e osso, não sabia se aquilo era verdade, se aquilo era mentira. A pessoa perde a noção, o que é real, o que é Hollywood. Isso é uma filmagem? Isso é um efeito especial ou está acontecendo? Isso aconteceu. As pessoas não sabiam se é um efeito especial e se eu estou no cinema 3D ou isso aqui é vida real. Não, eu estava na cozinha fazendo almoço e a Lulu estava lá assistindo televisão, né? Devia estar assistindo alguma coisa. Uma Ana Maria Braga fazendo algum prato. De repente, aí a Lulu fala assim, eu sou da área de engenharia, eu tenho uma certa noção do negócio. A Lulu fala assim, amor, bateu um avião aqui naqueles prédios lá de Nova York, eles estão caindo. Eu falei, sua doida, que prédio não cai não, filha. O prédio cair no outro, ele cair é impossível. Então chega aqui pra você ver. Aí eu chego outro, tá sumindo no meio da fumaça. Ué, não é que é verdade? E não é que é verdade, mas é praticamente impossível isso. A gente não consegue conceber isso. É uma coisa desse tipo. As pessoas vão estar tão espantadas com esse evento, como nós vimos o rapaz morrer. Ele está ali, ó, ao vivo é a coisa, lisinho ali, vivão. Aí que um monte de microfone, igual o golfinho pulando na piscina. E aí todo mundo fala, morreu. Morreu não, ressuscitou. Ou seja, sem contar que nós falamos aqui no domingo que Deus ele não mata um coelho com a cajadada. Deus não mata 2 coelhos com a cajadada, ele mata quantos coelhos com a cajadada? A ninhada toda, 77 coelhos. Satanás está parodiando isso aí também, contrafazendo isso aí também. E que quando ele ressuscita a besta e causa esse elaniquiromanciamento global, esse espanto, em que as pessoas ficam seguindo assim, estupefactas a besta, ele consegue também alcançar um outro propósito com essa operação do erro, com essa ressurreição da besta. Que ele neutraliza e ele abafa a pregação e a ressurreição de quem? Quem que acabou de morrer e ressuscitar e ficar 3 dias lá em praça pública e que causou maior espanto também? As 2 testemunhas. As 2 testemunhas. Porque isso aqui nós estamos começando a entrar na segunda metade da tribulação. Esse evento das 2 testemunhas mais que ficaram pregando. Jesus está vindo, Deus vai punir seu pecado, arrepende que o reino de Deus está chegando. E a prova da veracidade das informações que elas prestaram por 3 anos e meio é o fato de que mesmo tendo sido mortas publicamente e terem os seus cadáveres largados em praça pública por 3 dias e ressuscitaram, isso causou um grande impacto. Pôs as pessoas para ficar com medo, para temer a Deus. A gente leu lá. E sobreveio grande medo. E as pessoas deram glória a Deus, ao Deus do céu. Está lá em Apocalipse 11, sobreveio grande medo, e no 11:13 as pessoas deram glória ao Deus do céu. Falou, não é, Elaine? Misericórdia. Igual o Chaves lá quando vê fantasma. 300 Pai Nosso. Rosário. O rosário rolando, vai até gastar, né? E isso trouxe algo negativo para o império de Satanás. Mas ele faz algo para neutralizar, para abafar o efeito da pregação das 2 testemunhas. Ele ressuscita o Messias dele.
Ah. Sim, claro. O objetivo é esse. Sim, claro. Não o todo, mas alguns elementos, alguns indivíduos. Exato. O Geraldo Gol está perguntando ali que quando as duas testemunhas mártires ressuscitam, tem pessoas que vão crer na pregação delas, evidentemente. Não, simultâneos não. A morte e ressurreição das duas testemunhas mártires após 3 anos e meio pregando foi lá no final da primeira metade. Nisso está rolando uma guerra no céu. Aí Satanás cai e dá aquela contemplada maradônica e faz a seleção dele. O Nidunité foi você, a besta, escolhe a besta, mata-lhe. Aí eu até comentei na semana passada, aí tem 2 possibilidades. Se a morte da besta é uma consequência funesta, lembra que eu falei o funesta? Uma consequência indesejável da política da besta, que é truculenta, aí ele contraria algum interesse da máfia, de algum grupo, aí alguém vai lá e empreende um atentado contra a vida dele, Satanás aí ressuscita, ou se isso já estava mesmo no script de Satanás. As 2 testemunhas. A ressurreição da besta, como eu estava falando, ele está matando mais um coelho com essa cajadada, ele também tem o propósito de abafar, de neutralizar o efeito da pregação e da ressurreição das 2 testemunhas. Mesmo porque nós vivemos numa sociedade muito reciclante. Semana passada, as 2 meninas, uma de 12, não sei quantos anos, arrancou o coração da outra lá. Mas na semana que vem, a outra já enforcou, não sei quem, já matou por causa do namorado, aquele outro já ficou esquecido. O rapaz lá sai com as meias cheias de dinheiro, não sei o que, meu Deus, é o fim do mundo, é um apocalipse, Jesus, Maria José, é um apocalipse, meu Deus. Daí a pouco já acontece outra roubalheira que tampa aquela, a gente recicla muito rápido, igual eu falei. A nossa sociedade, ela é muito reciclante, ela é muito novidadeirista. Eu até já fiz esse comentário, eles falam que o brasileiro não tem memória. Não é que o brasileiro não tem memória, é que tem coisa demais para memorizar, gente. Aí a gente não aguenta, não é? Você falando sobre essa questão de cada semana tem uma coisa diferente. E sempre tem mesmo. Essa semana especial, quando Israel comemorou seu 5.573 anos, né, do calendário civil, e tantas coisas acontecendo na Terra nas 2 últimas semanas. Número 1 é em relação a um vídeo publicado por um americano sobre Maomé, colocando Maomé como bombando essa notícia, como homem mulherengo. Então gerou muitos conflitos no mundo árabe durante essa semana. Até hoje está tendo atentado aí no mundo inteiro. O embaixador americano na Síria foi morto no atentado. E os Estados Unidos estão em alerta em todas as suas embaixadas no mundo inteiro. Então continua até hoje vários conflitos no mundo árabe com relação a isso. E ontem, na França, foi publicado um charge de Maomé. E uma aí, piadinha desenhada. Aí virou mais conflitos, já mudou hoje, o mundo árabe está assim fervendo. Está fervendo o mundo árabe. Quem dera o crente tivesse esse zelo, né? O mundo todo fervendo por causa disso, né? Então, e sabe, eu estava pensando exatamente no que você falou semana passada, sobre a costa ali, a união da Liga Árabe toda, que vão descer, que o anticristo vai usar para combater o Israel durante a tribulação, e Deus vai permitir que realmente vai ajudar o inimigo nesse sentido, né, derrotando
essa costa, essa ligada. Não, imagina o rebuliço quando ele implodir aquela mesquita. Pois exato, e vai publica uma charge daí isso que está dando aí. Então é só a gente ficar atento, porque nós estamos realmente, se alguns anos atrás nós estávamos por um beijo de uma pulga, nós estamos vivendo os anos que antecedem o arrebatamento da igreja e essa grande última semana de Daniel, chamada Tempo de Angústia de Jacó. Né? Exatamente. Tá quase, porque o tempo está próximo, não é o que diz o livro de Apocalipse, por isso que é tão oportuno nós estarmos estudando. O fim está próximo. Só falta a gente ver, porque igual o homem sanduíche, né? Sai com aquela placa. Oi! De que forma nós não sabemos, vai ter que derrubar. E vai ter que derrubar. E de que forma ainda não sei não. Se vai ser de forma amigável ou de forma animosa. Pode ser que seja sem querer querendo, né? Como diz Elaine ali. Eu creio que essa mesquita de Omar será assim. Por exemplo, nós lembramos que em 2002, na segunda intifada, Intifada. Palestina, é a guerra dos palestinos lá. A Jihad palestina. Ariel Sharon colocou os canhões apontados para a mesquita de Omar em 2002. Foi aí que começou aquela grande intifada. É a Jihad palestina. Morreram centenas de pessoas, tanto por lado palestino como Israel. E também Benjamin Netanyahu, que liberou o túnel de Ezequias, que passa debaixo da mesquita de Omar. Agora, aquele túnel, inclusive, tem até turismo que passa por baixo dela. Então, eu acredito, pessoalmente falando, que essa mesquita de Omar, ela será destruída pouquíssimos meses antes do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Foi em 96 e agora é atual ministro de Israel. O Benjamin Netanyahu, em 1996, foi declarado rei de Israel. Né? Aí eu creio que a mesquita de Omar será destruída pouquíssimos dias ou meses antes do arrebatamento da igreja. Porque no momento, porque o que levou 40 anos para ser construído, agora eles constroem em questão de dias ou meses, 3, 4 meses, eles têm tudo pronto. Ou logo depois do arrebatamento. Ou logo depois. Mas que não vai ser assim com anos e anos de não. Vai ser rápido. Mesmo porque uma das cláusulas do pacto que ele vai firmar com Israel, que é pacto de 7 anos, é garantir a reconstrução do templo. Né? Isso se pressupõe por Daniel 9. E considerando todo o estudo que você tem feito, eu estou gostando bastante sobre o livro de Apocalipse. Se não tivesse, eu nem estava aqui. Eu creio que vai ser, pegando as suas próprias, a linha de pensamento que você vem desenvolvendo nesses últimos estudos, gerou esse pensamento meu, essa convicção, que vai ser eu creio que vai ser um motivo pelo qual essa União Árabe, a Liga Árabe vai unir com o Anticristo, vai unir para lutar contra o Anticristo. O Anticristo vai apoiar Israel no pacto, liberando a destruição da mesquita e a construção do templo. Aí vai gerar uma revolta no mundo árabe que vai marchar contra o Anticristo. O mundo árabe queima a bandeira americana porque os americanos apoiam os judeus. Então eles vão queimar a figura do Anticristo, porque o Anticristo vai... E aí sim, considerando... Exatamente. Aí vai queimar a bandeira anticristã e a bandeira de Israel. É óbvio, né? E aqui nos versos que nós vemos a eleição que o dragão faz da besta, a contrafação da morte, da ressurreição da besta, a eleição da besta por parte do dragão, nos versos 1 e 2. No verso 1. No verso 2, a doação do poder do dragão à besta. No verso 3, a contrafação da morte e ressurreição de Cristo. No verso 3 para 4, as consequências dessa contrafação. A terra se maravilhando, a terra seguindo e a terra adorando o dragão, que é o objetivo maior de Satanás ao longo dos milhares de anos. E aqui nos versos 5, 6 e 7, nós vamos ver que Satanás, Satanás através da besta, ou seja, que a besta ele vai trabalhar em duas frentes.
Lembra que o motivo do dragão ter eleito a besta é um motivo duplo. Perseguir o restante da descendência da mulher e promover a adoração de Satanás. Não é? As bestas são instrumentos do dragão para alcançar esse duplo propósito. Matar crente e fazer o mundo adorar o diabo. E a forma como ele vai fazer isso, nós vamos ver aqui nos versos 5, 6 e 7, é que usando de discurso político e usando de violência. Pode falar. Não. Você vai indagar, né? Encarando o que o pastor Geraldo falou aí. É sobre essa polêmica que está acontecendo agora no mundo árabe, né? Por causa de Maomé. Aí eu estou pensando ali, aí o pastor Geraldo levantou a questão do, como é que ele chama? O primeiro-ministro lá de Israel? Benjamin? Benjamin Netanyahu. Não seria... Porque esse cara aí, ele é bem influente em Israel, né? Como as coisas estão próximas, porque certamente, como teve João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus Cristo, né? Como é que é? Tá certo? Ele é o... então, o precursor... O arauto, né? Porque o rei, todo rei quando chegava... Precursor de pré, que vem antes. Então, ou arauto. Porque sempre que um rei chegava na cidade, chegava um rapaz com a cornetinha. Vocês já viram isso em filme, né? Aquela corneta com a bandeirinha pendurada. É o rei! Tá avisando, o rei tá chegando aí. Então, mas a minha pergunta é a seguinte. Como as coisas estão próximas, está tudo evidente aí na nossa cara aí, né? Em relação ao mundo árabe, Israel, né? A Europa. Esse Benjamin Netanyahu, ele é... O Naná. Ele é um cara bem influente em Israel. Ele é um cara muito influente em Israel. Né? A gente sabe, a gente vê no noticiário aí. Não sei, a gente, assim, às vezes eu fico pensando que talvez ele... Porque esse anticristo aí, o cara, né? Que Satanás aí vai tomar posse dele, né, o anticristo, tem a besta que vai ser semelhante entre aspas, João Batista, né, o precursor do anticristo. Não seria, que é o rapaz aqui da terra. Vai ter que ser alguém lá de dentro de Israel, né? Porque ele vai fazer pacto com alguém lá de Israel. Sim. Tem tudo para ser esse cara aí, não? Assim, esse Benjamin... Se eu não morrer ainda daqui a poucos anos, pode ser que seja ele. Não, ele é novo ainda. Ele é novo. Mas lá em Israel, sabemos, né? Político a gente não garante de amanhã, não. Não, mas ele tem sobrevivido a todos os outros. São vários atentados que teve contra o Não tem um aí que está em coma até hoje, se é que não morreu? Está em coma, não está até hoje? Ele era no rapaz forte, patola. Se não for, você vai ser um... Vai ser quem estiver lá, ué. Um cara assim bem... influente. Se não for o Moshe, é o Benjamin. Se não for o Benjamin, é o Yosef. Se não for o Yosef, é o Yudá. Esse cara, ele tem sobrevivido vários atentados contra esses primeiros ministros de Israel que já morreu. Ele tem sobrevivido vários, desde os anos 70, né? Esse Benjamin. Ele é envolvido na questão da Ariel Sharon? É porque o Ariel, ele era meio sangue no oi, como você diz, né? A palavra Ariel significa leão, né? É o leão bravo, ele era bravo. Ele era linha dura, como você diz. É esse que está em coma? Sofreu atentado. Então, foi derrame? Mas sofreu atentado, né? Versos 5, 6 e 7. Foi-lhe dada uma boca, nós estamos falando do anticristo, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E já que foi dada a boca para proferir arrogância e blasfêmia, eu vou proferir arrogâncias e blasfêmias. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse é o discurso. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse por
lemos, contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ninguém nunca teve esse poder. Esse vai ser o último e o primeiro e o último. Então observa que a besta vai usar tanto palavras como armas e violência. Nos versos 5 e 6, ele abre a boca em blasfêmias. Blasfêmia no grego é prejudicar a reputação através de discurso difamatório. Prejudicar a reputação através de discurso difamatório. É isso que a besta vai fazer. Ele vai usar discurso difamatório para destruir a reputação de Deus. Eu suponho, porque ele está falando aqui, né, que ele também vai difamar o tabernáculo, a saber, não o tabernáculo judaico, mas o tabernáculo do qual o judaico terreno é uma cópia, que é o celestial, a saber, os que habitam no céu. Nós lemos em Mateus 24, que se possível fora, ele enganaria até os eleitos. Não falei isso, pastor? Não falei isso, esposa do pastor? Falei isso, esposa do preletor? Falei isso? Irmãos. Se possível fosse, ele enganaria os próprios eleitos. É óbvio que o discurso do anticristo também, e eu creio que até principalmente, ele vai ser dirigido àqueles que estão se recusando a aceitar sua marca. Aqueles que ainda não se alinharam a ele. O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, pois está todo mundo deitado, eu quero aqueles ali que não se prostraram. Antes que ele venha a efetivamente matar fisicamente, perseguir e matar, que está no verso 7, ele tenta seduzir, vencer pelo discurso. E nem que quando o texto fala assim que ele vai difamar, ele vai falar mal dos que habitam no céu, e vai falar mal de Deus e difamar o nome de Deus, é muito provável que ele vai vir com o seguinte discurso assim: olha, você vai morrer de bobeira. Deus está morto ou inoperante. O que eu estou aqui fazendo e acontecendo, nada me acontece. Mas isso é uma permissão divina. Satanás tem esse momento de glória porque Deus está permitindo. Mas o mundo está maravilhado. Quem é semelhante à besta? Quem pode se igualar a ela? A besta é o cara. Vai ser a manchete lá na tribulação. A besta é o cara. Ele é inigualável. Você vai morrer à toa. Deus, se é que existe, ele é inoperante, ele é inócuo, né? Observa aí, eu sou poderoso, eu morri, eu ressuscitei, o meu companheiro aqui derruba fogo do céu, nós fazemos e acontecemos, nós operamos milagres e maravilhas, né? Os rasgosol vão ficar excitados, né? Os rasgal que estiver lá na tribulação, né? Os rasgal, esses que gostam de maravilhas e sinais, oh, glória, vão gostar muito. Vai ter muitos aqui de nome, né? Que existe a igreja militante, igreja. Não vai nem notar que não foi arrebatado. Porque a prosperidade é bem mais interessante, o dinheiro, né? Tem gente que está tão preocupada com a prosperidade que arrebatamento me atrapalha. Pelo amor de Deus, não me arrebata não. Me deixa aqui com meu ouro. E meus dentes de ouro. Tem, eu sei. Existem os professantes. Eu conheço gente assim também. E ele vai zombar da moral de Deus e supostamente dos que habitam lá. Falou, quem morreu em nome desse Deus, sabe-se lá onde é que está. No céu é que não é. E vocês vão correr o risco de morrer por esse Deus? Se existe, é inoperante, eu acho até que não existe.
Deus aqui sou eu. Ele não reconhece Deus nenhum. Lembra que nós falamos agorinha mesmo? Ele não reconhece, o Daniel 11:38, ele não se dobra a divindade nenhuma. Ele é iconoclasta. É iconoclasta que fala, né? É a pessoa que não crê em divindades, que até detona. Então, antes que ele venha a efetivamente perseguir e matar fisicamente, primeiro ele vai jogar o discurso. Ele vai jogar a sedução dele. Ele vai tentar convencer. Mas, na eventualidade, e a grande maioria dos eleitos não vão cair nessa, aí ele passa a perseguir-lhes. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aí vem uma advertência. Vem uma advertência para os crentes dessa época. Eu creio que o Espírito Santo vai preservar pedaços aí, bíblias inteiras, para que os crentes dessa época possam ler Apocalipse 13, 9 e 10, que diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade de Deus, dos santos. Eu creio, estou falando que isso aqui é um aviso, é um apelo que é dirigido aos santos da tribulação. Só para fechar esse 9 e 10, que na semana que vem a gente já pega da besta da terra, né? Só para fechar a besta do mar aqui. Esses versículos, eles têm uma mensagem dupla. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Ele está fazendo tem duas mensagens aqui nesse versículo. É que é proibido resistir. Tem um versículo em Jeremias, eu até descobri esse versículo hoje lá na Praça da Estação. Que eu saí do serviço 4h30 e como a Lulu só saía 6 horas, eu fiquei 1 hora e pouco lá na Praça da Estação, dando mais uma burilada no estudo, né? Aí eu achei esse versículo aqui de Jeremias 43:11, que tem um pouco a ver com o assunto, que eu chamaria de a inexorabilidade da vontade divina. O versículo 13 e 10 de Apocalipse, ele também apresenta a doutrina que Jeremias 43 apresenta, que eu estou batizando de a inexorabilidade da vontade divina para a vida do crente. 11. Jeremias 43:11 diz... Porque o que está acontecendo aqui, só para fazer o contexto, que eu fiquei lendo o contexto inteiro de Jeremias 42, 43. O que está acontecendo? Isso aqui está acontecendo lá Daniel 1:1. O Nabucodonosor está vindo, invadindo Jerusalém. No terceiro ano de Joaquim veio Nabucodonosor e foi, Deus permitiu, ele levou a primeira leva de cativos lá no ano 605. Aí ele levou a segunda leva de cativos em 597. Entre os anos 597 a.C., que é a segunda vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e a terceira, última, derradeira final em 586, 11 anos depois, nós estamos aqui em Jeremias 43. Jeremias 43 está entre a segunda invasão do Nabucodonosor e a terceira. E os judeus dessa época estão pensando assim, não sei se vou ou se fico. Não sei se vou ou se fico, como diz a Elaine gosta. Ou seja, Jeremias está falando abertamente, submetam-se a Nabucodonosor. Eu entreguei tudo para ele. Os crentes dessa época, prestes a viver a destruição total de Israel e de Jerusalém, eles não quiseram ouvir Jeremias e falaram assim, vão fugir para o Egito. O Egito, Faraó me protege. Mas Jeremias está falando, Deus entregou tudo nas mãos de Nabucodonosor, inclusive Faraó. Se você for confiar em Faraó e fugir para o Egito, a morte, a peste, a espada que você vai querer fugir dela, vai te alcançar lá, porque vai chegar lá também. Não, que isso, Estados Unidos é forte, Estados Unidos é poderoso, eles me socorrem. Vai acreditando. Os grandes também caem, né? Egito era os Estados Unidos da época, poderoso, armado, Faraó, poderosíssimo.
Não, o faraó protege nós. Jeremias, se você fugir para lá, a espada vai te alcançar lá. Aqui está aqui no 42, aqui, 42, 21 e 22. Ó. Agora, pois, saber que por certo que morrereis a espada, a fome e a peste no mesmo lugar para onde desejaste morar. Então, Jeremias 43, 11, assim como Apocalipse 13, 10, está falando da inexorabilidade da vontade divina, ou seja, quando Deus quer, acontece. É inevitável. Olha o verso 11 aqui, ó. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para cativeiro, para cativeiro. Quem é para a espada, ou seja, não adianta fugir. Crentes da tribulação, não resistam. Não adianta fugir, não adianta resistir. E principalmente, não se dobrem à besta. Que aí lasca tudo mesmo, né? Já que a coisa é tão breve, é só 3 anos e meio. Se for o caso de morrer, que morra. Ser fiel até a morte. Por quê? A mensagem é dupla aqui. Aquele que fere a espada, é necessário que seja morto a espada. Ou seja, se você como crente for lançar a mão da espada para se defender do anticristo, você vai ser morto do mesmo jeito. E eu, Espírito Santo, Jesus Cristo, estou te proibindo disso. Você, santo da tribulação, não resista. Não resista. Tenta perseverar até o fim aí, guarda sua fé e vai escondendo aí. Mas se ele te achar, não resista. Não lance mão da espada. Não faz igual o Pedro e arranca a orelha do Malco, né? Ou seja, é um versículo que fala para não resistência do crente na tribulação, não resista. Confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia no seu promessa. E tem o outro lado da faca, que é uma faca de 2 legumes, né? Ela pica o pepino e ela pica o tomate também. Ou seja, se por um lado, esse versículo que está falando para o crente, não resistir usando a espada, é também uma promessa falando, ó, aquele que te persegue com a espada, também vai ser morto com a espada. A derrota dele é certa, é uma questão de tempo, e pouco tempo. Eles 3 anos e meio, aguenta a mão aí, aguenta a mão aí. Eu estou chegando. Se eu chegar, se eu já tiver morrido, eu te ressuscito. Se você estiver inteiro, eu te põe para dentro do reino, tranquilo. No problem. I am God. Eu sou Deus. Amém? Podemos orar?